Mas essa parte do metaverso, do nível de deepfake que a gente está entrando hoje, tem muito a ver com esse assunto, né, dos predadores. E é um assunto chato, porque é um assunto que ninguém quer falar. Eu já tive vídeos que eu coloquei na minha rede social, @clauboaventura, pra quem não segue ainda, que foram, não entregou, tá? Porque eu falava palavras que são bloqueadas pelas redes sociais. Então é um assunto, assim, que a gente fica pisando em ovos pra falar, tem que tomar muito cuidado. Mas hoje, eu vejo que as pessoas, elas estão muito ligadas em relação ao material, por exemplo, até de que mães estão colocando no TikTok. Teve uma mãe no TikTok nas últimas 2 semanas, uma mãe, ela é estadunidense, ela estava fazendo vídeos da filha dela, que deve ter uns 3 anos, chupando picolé, fazendo coisas assim, cenas que são obviamente obscenas, e ela foi derrubada de tanta, como é que diz, denúncia que fizeram na conta dela, sabe? Porque a gente via comentários que eles chamam de jacks, né, nos Estados Unidos, são os Joãos, ficam fazendo comentários, ficam salvando o vídeo, a criança às vezes andando só de fralda, sabe, fazendo movimentos que não são legais, bem absurdo mesmo. Que horror! Assim. Não, horrível, horrível. Então, essa conta dessa mãe, tinha acho que mais de 1 milhão de seguidores, e aí todo mundo começou a fazer duetagem, sabe, que é pegar o vídeo dela e falar, isso aqui não é certo, né, e tal. E por um acaso, há 2 semanas foi lançado um documentário que fala sobre as crianças da Nickelodeon. Não sei se chegasse a ver sobre isso. Não. Tem um documentário que saiu, eu não sei se foi no Prime ou no HBO Max, mas que fala sobre as crianças do que faziam os programas infantis da Nickelodeon, sabe? E mostrando e falando sobre abuso. Um deles, que é o do Drake, né? Do Drake and Josh, fala sobre o abuso que ele sofreu por um dos produtores do programa, né? Então o a gente Drake tem Josh era aquele gordinho... E o magrinho, que eram os 2 irmãos, né? E o magrelo. Ele sofreu abuso e ele fala sobre isso e tal. Bem pesado, assim, sabe? E aí eles pegaram vários cortes da Ariana Grande em vários programas que eles faziam, que tinha um programa dela com a Sam, e depois tinha o Victorious, acho que ela fazia parte também. E ela, eles colocavam um adolescente pra fazer cenas, assim... esmagando uma batata, coisas que são, obviamente, tem uma insinuação sexual, sabe? E aí, na mesma semana que lançou esse documentário, eles conseguiram derrubar a conta dessa mãe, usando o documentário até como prova, né? Porque se tava no documentário, todo mundo tava entendendo que aquilo não era certo. E eu sei que não é um assunto legal, não é um assunto divertido, mas é o tipo de coisa que a gente vai trazer pro projeto, a fim de proteger, assim, sabe? Porque... quando a gente fala da cultura brasileira, e isso eu falei um pouquinho no último podcast, né? Acabei sendo um pouquinho polêmica lá também. Infelizmente, a gente vê que tem uma sexualização muito grande, né? Das crianças. Então, às vezes eu tô no TikTok, eu tava no Twitter, acho que foi hoje de manhã, e aí alguém colocou um vídeo, assim, de várias criancinhas, assim, de 3 a 12 anos dançando um funk e rebolando e tal. E tem gente que acha isso divertido, entende? Não percebe que a gente tá sexualizando a criança e a criança, ela tá achando aquilo engraçado. Ou a gente tem até... E a criança percebe no comportamento do adulto que aquilo tá sendo aprovado pelo adulto, né? Que aquilo tá sendo valorizado pelo adulto. E às vezes o adulto que está valorizando aquilo não tem uma intenção ruim. Ele tá achando fofinho, ele tá achando engraçado. Exatamente. Mas não é, né? Porque... Mas aí a criança, ela não vai saber que pra aquele adulto, aquilo tá tudo bem, pro pai, pra mãe, tá tudo bem, mas pros adultos na escola, pra um tio, pra uma... Não, e a gente tem outra questão também, porque a gente tem algumas escolas que também, se vocês pesquisarem vídeos na internet, vocês vão encontrar. Tem algumas escolas que fazem batalha de dança. E são batalhas de dança extremamente sexuais, sensualizadas as danças, sabe? E aí a gente vê meninas que estão na puberdade colocando todo o valor delas no corpo delas, sabe? Então, assim, Cláudia, por que tu critica, né, o nível que a gente tá de popularidade da Anitta ou da Luísa Sonza e tudo mais? Porque eu vejo que elas são mulheres que têm poder, são empreendedoras. A Anitta, mesmo se tu for ver o histórico empreendedor dela, ela é extremamente inteligente. Eu não posso dizer que essa pessoa não é inteligente, ela é muito inteligente. Mas qual que é o exemplo que tá dando pras meninas, sabe? Então, quando a gente fala da sexualização, a gente tem que falar de tudo que a gente consome. O que a gente consome não é só comida, né? É também o que a gente escuta, é o que a gente assiste. E, infelizmente, a gente vê que pra grande mídia, o que tá
educando as crianças. Por quê? Porque a gente vive um momento econômico no Brasil hoje que não dá pra tu sobreviver com uma pessoa só da casa trabalhando, né? A gente tava falando sobre isso agora, tipo, como é que uma pessoa com um salário mínimo sobrevive. Então, se tu tá num casal, provavelmente os dois trabalham. Então, quem está educando as crianças? É a TV aberta, provavelmente, e a escola. E aí isso acaba trazendo vários problemas, né? Porque a gente tá vendo uma TV aberta que traz conteúdos extremamente pobres, que acabam sendo de agrado da massa, mas que não fazem pensar. A gente tá vendo uma escola que tá tirando da grade matemática, português, para colocar outras matérias, e que é conveniente, leniente com esse tipo de coisa que acontece no recreio, que são essas batalhas de dança hipersexualizadas, e sem considerar coisas que a gente vê que o Estado tá pagando agora, que eles consideram arte, que a gente tá vendo umas coisas indo pra escola que são totalmente absurdas. Então, qual que é o resultado disso?